Sejam bem-vindos de volta às resoluções dos exemplos do capítulo 9 e continuamos com o exemplo 9.6. E antes de começar esse exemplo, eu preciso fazer um comentário. Vocês estão prestes a ler junto comigo o texto integral de um livro de física escrito em pleno século XX. Na verdade, este livro é de 2016, é só 4 anos atrás da data da gravação deste livro, onde a tradução para o português deixa muito a desejar com relação à localização e ao uso de termos coloquiais, principalmente de cunho pejorativo. Preparem-se. Eu agradeço nesse momento de não estar tendo que ler esse exemplo para uma sala de aula, mas eu sei que o alcance desse vídeo pode ser bem maior do que o número de alunos que eu tenho numa sala de aula. Então eu peço que vocês leiam comigo primeiro, eu vou ler até o final, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa ressalva, e aí eu volto e explico. Ao explodir, vírgula, uma bomba artesanal do tipo cabeça de negro, este é o termo utilizado aqui. Já vou explicar para vocês o que significa. Colocada no interior de um coco vazio, de massa M, inicialmente em repouso, em uma superfície sem atrito, quebra o coco em 3 pedaços, que deslizam em uma superfície horizontal. Uma vista superior é apresentada na figura. O pedaço C, de massa 0,30 m, ou seja, 30% da massa total, tem velocidade escalar final VFC igual a 5 metros por segundo. E tem qual é a velocidade do pedaço B, aqui, VFB, e aqui qual é a velocidade do pedaço B, de massa 0,20, e item B, qual é a velocidade escalar do pedaço A. Ou seja, ele quer a velocidade final dos outros dois, uma vez que eu sei de um deles. Pois bem. Podemos focar momentaneamente no uso do nome da bomba? Fogos de artifício, com denominação cabeça de negro. Eu não estou tentando ser purista aqui, mas é uma infelicidade que o livro tenha que ser escrito dessa forma, principalmente porque eu fiquei curioso em saber qual é a versão original em inglês. E a versão original em inglês simplesmente diz firecracker, ou seja, é um rojão. Ele só fala isso. É um rojão colocado no interior de um coco. Eu tive que fazer uma pesquisa para saber o que é uma bomba artesanal do tipo cabeça de negro. E eu encontrei, vocês podem encontrar também facilmente no Google, um texto escaneado da Câmara dos Deputados. Eu não sei, deixa eu ver se é a Câmara Federal, Câmara Legislativa do Brasil, de 1956, proibindo o uso de diversos artefatos de fogos de artifício, e ele lista o nome bomba cabeça de negro. Então, como vocês podem ver, isso vem de um tempo áureo, onde a linguagem podia facilmente conter características de discriminação racial. Até aí, nos anos 50, eu entendo, mas escrever esse tipo de termo num livro de 2016, vergonhoso. A editora e o tradutor deveriam se encarregar de que isso não apareça nas futuras edições. E para ser sincero, nós estamos lendo a 10ª edição e eu não olhei a edição seguinte. Eu nem sei se a edição seguinte já tem no Brasil em português, porque essa 10ª edição é a que eu uso há muito tempo, ela é de 2016. Eu espero que isso tenha sido imediatamente revisado e eu espero que isso não estivesse aqui nas edições anteriores. Espero que realmente, eu gosto de acreditar que as pessoas erram de vez em quando e que esses erros podem ser facilmente corrigidos. Então, para todos os efeitos, nós estamos falando
de um rojão. Fogos de artifício, tá bom? E me desculpa se eu não sei a origem da palavra e a palavra rojão também tiver alguma origem estranha como essa. Eu acho que não tem, mas é o que é. Então, o que está acontecendo aqui? Agora vamos deixar isso de lado e vamos falar de física. Eu tenho um coco com uma bomba dentro. Não bastava falar isso? Um coco com uma bomba dentro? De massa mzão, inicialmente em repouso, em uma superfície sem atrito. E aí a explosão quebra o coco em 3 pedaços, que deslizam numa superfície horizontal. Tudo isso para falar que o que está acontecendo aqui é bidimensional. Ele até faz uma sugestão de desenho, colocando o eixo X bem na divisão entre o B e o C. E aí, a gente sabe os ângulos. Ele deu aqui, ó, o ângulo entre A e C é 100 graus e o ângulo entre C e B é 130 graus. Mas esse eixo, na verdade agora que eu percebi, ele alinhou, não é que está no meio não, ele alinhou X com A, com a velocidade de A, de forma que a velocidade de A é negativo, vai para o sentido negativo de X. Isso é uma mera sugestão. Obviamente a resposta não vai depender disso. Então o que a gente quer saber? Qual é a velocidade do pedaço B? Então, a única coisa que foi me dada em metros por segundo é a velocidade escalar com que o pedaço C vai embora. Mas e daí? Se eu sei isso, o que isso me diz sobre o resto? Então, o que nós temos que pensar aqui? Não existe uma força externa. Se não existe uma força externa, a velocidade do centro de massa do sistema é zero o tempo inteiro, porque forças externas aceleram o centro de massa. Se não tem nenhuma força externa, somente a força interna da explosão, então não tem aceleração. Portanto, se o coco estava em repouso no início, ele continua em repouso o tempo inteiro. Apesar dos seus pedaços estarem voando cada um para um lado, os pedaços vão mantendo o centro de massa na posição original. Então o centro de massa não se move. E aí o que nós temos que fazer agora é construir quem é essa velocidade aqui, quem é a velocidade de cada um em cima disso. Então, se não fosse, de qualquer forma, independente de ser zero, quem é a velocidade do centro de massa? Ela é a massa do pedaço A vezes a velocidade de A. Isso aqui tudo vetorial, tá bom? Isso aqui também, vetorial. Mais a massa de B vezes a velocidade de B, mais a massa de C vezes a velocidade do pedaço C, tudo isso dividido pela soma das 3 massas, mzão. E aí a lista das massas, se vocês prestarem atenção aqui, a massa A, olha, fala a massa do pedaço C, que é 0,30, e do pedaço B é 0,20. Então, juntos é 0,50. Portanto, a massa do pedaço A é 0,50 mzão. E a massa do pedaço B, ele falou ali, é 0,20, é 20%. E a massa do pedaço C é 0,30, 30%. Com isso, a gente até poderia substituir aqui, cancelar os m's e saber quem é essa velocidade. Então, vamos fazer isso. A gente tem essas frações e eu sei que a velocidade no centro de massa total tem que ser zero. E zero significa que ela tem que ser zero em x e zero em y. E a gente vai usar isso daqui a pouco. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0,50. Então, 0 é 0,50 m vezes a velocidade de A, mais 0,20 m vezes a velocidade de B, mais 0,30 m vezes a velocidade de C, tudo isso dividido por mzão. Então, eu vou fazer assim que é mais fácil, ó.
vezes 1 sobre emissão. Melhor do que fazer um risco grandão. Então, dividir tudo por emissão é dividir cada um dos termos por emissão. Além disso, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que do lado de cá é 0? Então, eu vou multiplicar a equação dos dois lados por 100. E aí, 100 vezes 0 é 0 mesmo. E do lado de cá vai ficar 50 VA. Aliás, eu nem precisava. Bom, tá bom. Tá bom. Eu vou multiplicar só por 10. Vocês já vão entender por quê. Pronto. Aí fica 5,0 VA mais 2,0 VB mais 3,0 VC. Isso só simplifica ter que escrever 2 números ao invés de 3. 0 à esquerda não vale nada mesmo? Então, quem eu tenho? Eu tenho os ângulos entre todos eles e eu tenho o módulo. Olha aqui, eu tenho o módulo do VC. Então eu quero VB. Se fosse ver aqui, ó, qual a velocidade do pedaço B? Então essa é a primeira parte que a gente vai tentar isolar. Se eu fosse isolar isso daqui, como que fica? Fica aqui 2,0 VB na forma de vetor ainda. Passa tudo para o outro lado. Isso daqui é menos 5,0 VA menos 3,0 VC. Isolando VB, eu tenho do lado de cá menos 3 sobre 2, VC, vetorial, hein? Tudo isso aqui é vetorial. Menos 5 sobre 2, VA. Bom, infelizmente nada é tão fácil, né? Eu preciso de mais informação do que eu tenho aqui nesse momento. Eu quero VB, mas eu também não tenho VA. Então, só falar da velocidade do centro de massa, infelizmente, não vai resolver o meu problema. Eu preciso apelar para um outro conceito. Eu preciso apelar para o conceito de conservação do momento linear. Então, vamos deixar isso aqui de lado momentaneamente e falar da conservação do momento linear. Então, o que eu sei? Eu sei que o momento total inicial tem que ser igual ao momento total final, pelo mesmo motivo que a velocidade do centro de massa era 0, porque eu não tenho forças externas. Então, toda vez que eu não tenho força externa, isso aqui é verdade. Eu faço isso eixo a eixo. De qualquer forma, o momento inicial é 0, porque o coco começa em repouso, e eu só tenho que me preocupar do lado de cá. Então, o que é isso daqui? Eu tenho 3 pedaços, e a gente vai representar cada um deles. Então, eu tenho o momento final A, mais o momento final B, mais o momento final C. Agora, essas grandezas são vetoriais, o que significa que cada um desses tem 2 componentes. Então, a gente separa o momento final de cada um deles, pode ser escrito como momento final x na direção y, mais o momento final y na direção j, bidimensional. Isso para A, B e C. Ao invés de escrever tudo aqui, eu já vou usar o conceito de que vetor nada mais é do que uma lista de coisas. Então a gente pode escrever em x e depois em y aqui embaixo. Então, em x, o que está acontecendo? Nós temos P, momento final em x do corpo A, mais, e aqui o problema é o mais ou menos aqui, né? Na verdade, eu tenho que me preocupar com as componentes. Isso aqui não é módulo, é componente. Pode ser positivo ou negativo, não se esqueça disso, tá bom? Então, mais
o momento final em x do corpo B mais o momento final em x do corpo C. E a mesma coisa, isso aqui tudo é igual a zero. E a mesma coisa para y, em y. É o momento final em y do corpo A mais o momento final em y do corpo B mais o momento final em y do corpo C. E tudo isso daqui é igual a zero. Então aqui parece que eu não vou ter mais informação do que nesse caso, mas eu posso ter, desde que eu escolha o eixo adequadamente. E é essa a sugestão do eixo que ele faz aqui. Se eu alinhar o eixo x com a velocidade a, de forma que a velocidade a seja 100% na direção x, a velocidade a não tem componente y. Se a velocidade a não tem componente y, o momento de a também não tem componente y. Então, se eu escrever quem é o momento final A, em termos de vetor, porque eu fiz aquela escolha, a única coisa que ele vai ser é a massa de A vezes a velocidade final A na direção I, porém no sentido contrário. E esse cara aqui é o meu PXA, P final de XA. E o P final de X de YA é zero, porque eu escolhi o eixo para fazer isso ser verdade. O que me diz que com essa escolha de coordenadas que ele propõe no livro, se eu pegar a equação em y, esse cara aqui é zero nesse sistema de coordenadas. Portanto, daqui eu posso tirar que o momento final YB é igual a menos o momento final Y em C. Portanto, MB, V final Y, componente Y, B é igual a menos MC, V final Y, C. Importante manter o Y, porque a gente está falando só da componente Y. Essas massas aqui a gente vai escrever daqui a pouco em função da massa total. Mas lembre-se que antes disso, então, eu vou escrever quem é quem no nosso sistema de coordenadas. Então, eu sei que está um pouco torto aqui, mas eu tenho o VB, está aqui embaixo. Eu posso escrever ele como sendo cosseno 50 em x e menos seno de 50 em y. Então vamos lá. Quem é esse cara aqui? Ele é V final B, que é quem eu quero saber, vezes seno de menos 50 graus. Isso aqui tem que ser igual a menos massa de C. Quem é componente y da velocidade c, aqui em cima? Ela é a velocidade c em módulo vezes cosseno de 80. Perdão, seno. Eu quero y, então está sem o ângulo, seno de 80. Então ela é V final C, que me foi dado, hein? Eu sei quem é isso daqui, vezes seno de 80 graus. Então, se eu substituir todo mundo agora, o que acontece? Seno de menos 50 é a mesma coisa que menos seno de 50. Massa B, como a gente já tinha feito aqui atrás, quando eu estava pensando só em termos de centro de massa, a massa B é 0,20 vezes a massa total. V final B aqui eu quero saber em módulo, e aqui é seno de 50 graus, porque eu trouxe o menos para fora. O seno dá para fazer isso. Do lado de cá eu tenho menos 0,30 vezes a massa total, vezes a velocidade final C, que me foi dada, vezes seno de 80. Então, menos vai embora com menos, massa grande vai embora com a massa grande, e aí, velocidade final B é igual a 0,30 vezes seno de 80 graus, que está aqui, dividido
por 0,20, que passou daqui para baixo, vezes o seno de 50 graus, tudo isso vezes a velocidade c, que já estava do lado de lá. Eu vou pôr todos os números menos vc nesse momento, só para ver como que fica. Aqui a única coisa que a gente tem é uma proporção entre ângulos e massas. Olha que bonito. Então, seno de 80 vezes 0,30 dividido por seno de 50 dividido por 0,20. Isso dá 1,92 com dois algarismos significativos. 1,928 vezes VC, V final C. Eu não pus o F de final aqui. Lembrando que isso aqui só dois algarismos significativos são válidos. E aí eu vou pegar lá no enunciado quanto que é a velocidade final C. É 5 metros por segundo. Então vamos aqui para cima. Substituindo então isso daqui. Vezes 5,0 metros por segundo, com dois algarismos significativos. Isso daqui é igual a 9,6 metros por segundo. E este é o item A, velocidade final B. E agora, se eu quiser saber a velocidade final A, então o item B eu vou fazer aqui em cima, eu vou voltar na outra equação que eu não usei. Essa equação, eu zerei uma componente do momento escolhendo bem os eixos. Agora eu volto na de cima, eu vou escrever essa mesma equação, aliás, para ganhar tempo, eu posso simplesmente copiá-la. Pronto. Ótimo. E aí, quem que é quem? O momento em A, final, ele é a massa... Opa, olha eu com a caneta, tentando escrever com a tesoura. A massa de A vezes a velocidade final A, que é quem eu quero saber, toda ela nessa direção. Depois, a massa de B vezes a velocidade final B na componente x, que, portanto, é cosseno de menos 50 graus. Mais a componente x desse cara aqui, que é mc v final c vezes seno, ou melhor, cosseno de 80 graus. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, cosseno de um número negativo continua dando o mesmo resultado como se fosse positivo. O que eu quero é esse cara aqui. Então, vou escrever todas as massas. MA é 0,50 vezes emissão. Velocidade final A, quem eu quero saber. MB é 0,20. Emissão. Velocidade final B eu acabei de calcular. Cosseno de 50, o sinal desapareceu. É assim mesmo, porque cosseno de um número negativo é a mesma coisa que o cosseno do número positivo. Mais MC, que é 0,30 emissão, vezes a velocidade final C, que foi dada, vezes cosseno de 80 graus. Tudo isso aqui igual a zero. Divide tudo por emissão. Emissão vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui. Eu quero esse, então nós vamos isolar. A velocidade final A é igual. Joga tudo que não é A para o outro lado. Aqui eu tenho 0,20 velocidade final B vezes cosseno de 50. Ficou negativo porque passou para o outro lado. Menos 0,30 velocidade final C vezes cosseno de 80, e tudo isso dividido, é mais fácil pôr parênteses e escrever assim, tudo isso dividido pelo número que estava multiplicando aqui. Então, aliás, estava multiplicando, então é 0,50, meio.
Substituindo todos os números, o que eu tenho? Esses dois menos eu posso pôr em evidência, o meio eu vou deixar aqui também. E aí aqui dentro ficou 0,20, que multiplica a velocidade B que a gente acabou de colocar aqui, mas eu ainda tenho ela na minha calculadora. 9,6 vezes cosseno de 50 graus. Eu vou fazer esse pedaço aqui já, para não perder o número que eu tenho na calculadora. Então, isso aqui é vezes cosseno de 50 vezes 0,2. Então, só esse pedaço aqui vale 1,2395 e aqui 2 algarismos significativos só para marcar o que a gente tem que guardar lá para o final. Mais, porque o menos eu pus em evidência. Do lado de cá nós temos 0,30 vezes a velocidade final C, que era 5 metros por segundo, vezes cosseno de 80 graus. Então, vou fazer aqui na minha calculadora esse daqui com o outro. Eu guardei esse número. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 80 cosseno vezes 5 vezes 0,3. Então, esse número aqui me dá 0,2604, continua. De novo, 2 algarismos significativos. Então esse aqui só tem uma casa decimal significativa e esse aqui tem 2. A soma prevalece com 1. Então eu vou fazer a soma aqui na minha calculadora. E o resultado final dá precisamente, se você fez tudo na calculadora, se você não anotou nenhum resultado parcial e usou de cabeça, se você fez tudo direitinho, você tem que chegar certinho em 1,5. Às vezes isso acontece, às vezes o problema planejou isso. Então 1,5 dividido por meio é 3,0. Portanto, com um sinal de menos aqui, a velocidade é igual a menos 3,0 metros por segundo. E no fim, apesar do meu desenvolvimento inicial utilizando conservação da velocidade do centro de massa, não foi necessário. Sétimo, conservação do momento de um pêndulo balístico. Então, esse exemplo utiliza uma técnica muito comum na física, diz ele. Deixa eu arrumar aqui. Diante de um problema que não pode ser resolvido diretamente, pois não conhecemos nenhuma equação que possa ser aplicada ao problema, e por isso nós dividimos o problema em partes que podem ser resolvidas separadamente e dispomos de equação para isso. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Pêndulo balístico era usado para medir velocidade de projéteis, quando não haviam sensores eletrônicos. A versão mostrada é composta por um grande bloco de madeira de massa m igual a 5,4 kg, pendurado em 2 cordas compridas, para permanecer na horizontal desse jeito. Uma bala de massa 9,5 gramas é disparada contra o bloco e fica incrustada na madeira, então ela fica presa na madeira. Com impulso, o pêndulo descreve um arco de circunferência, fazendo com que o centro de massa do sistema bloco-bala atinja uma altura h 6,3 centímetros acima de onde ele estava originalmente. Qual era a velocidade da bala imediatamente antes da colisão? Então isso aqui é uma colisão inelástica, onde eu sei o momento inicial da bala, mv, e eu sei o momento final do sistema após a colisão, imediatamente após a colisão, e isso vai me dar a energia cinética do sistema bloco-massa. A energia cinética não conserva na colisão. E eu sei que não conserva porque toda vez que eu tenho uma colisão onde um corpo fica preso no outro, a energia cinética não conserva. Tem que dissipar energia para isso acontecer. Então, vou mostrar isso para vocês.
o que eu tenho inicialmente? Então, nós vamos dividir o problema assim. Ele fala para dividir o problema para coisas que a gente tem uma equação para poder resolver. Então, a gente tem equações para resolver colisões. Então, numa colisão unidimensional, que é o que a gente tem aqui, momento inicial total é igual a momento final total. No começo, eu só tenho a bala, mv. Imediatamente após a colisão, mas antes do pêndulo começar a subir, então no instante imediatamente após a colisão, a bala fica incrustada no pêndulo. Então eu tenho um novo sistema, um novo corpo, massa da bala mais massa do pêndulo, que juntos têm uma velocidade v do pêndulo agora. Velocidade inicial do pêndulo quando ele está aqui embaixo. Então, quem é essa velocidade inicial do pêndulo, isolando ela? Ela é massa vezes velocidade dividido pela soma dos dois. Massa da bala vezes velocidade da bala. Se quiser organizar melhor, para analisar a dimensionalidade da coisa toda, a gente pode escrever assim. Razão de massas vezes a velocidade inicial da bala. Legal, agora eu vou usar conservação de energia. Por quê? Uma vez que eu sei essa velocidade do pêndulo aqui embaixo, uma vez que o pêndulo está aqui embaixo, e o pêndulo vai fazer um arco, como ele disse no problema, a altura máxima que ele atinge, que é uma altura h, é a altura na qual toda a energia cinética desse ponto se transformou em energia potencial da gravidade. Então agora, a energia cinética imediatamente após a colisão do pêndulo tem que ser igual à energia potencial gravitacional. Então, meio de m, velocidade do pêndulo, lá embaixo ainda, antes de começar a se... já começou a se mover, mas antes de começar a subir. Ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a massa vezes g vezes h. A massa vai embora com a massa aqui, e h é igual a v quadrado do pêndulo sobre 2g. E v do pêndulo a gente tira da colisão da bala com o pêndulo. Portanto, h é igual a 1 sobre 2g, que multiplica aquilo ali, a razão das massas, mzinho mais sobre mzinho mais mzão, vezes v. Muito bem, quem me dera todos os problemas fossem fáceis assim. Basta agora substituir. Então, 1 sobre 2... Ah, não! Ah, não! Isso aqui é ao quadrado, hein? Cuidado. Então, 2 vezes 9,8, que multiplica mzinho, 9,5 gramas. Então, 9,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividido por 9,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, mais 5,4 quilogramas. Pode tirar o quilogramas daqui do fim. E aí, isso aqui é só esse parênteses, vezes a velocidade da bala. Opa, eu inverti. A velocidade da bala é quem eu quero saber. Lógico, esse instrumento é feito para medir a velocidade da bala. Ninguém me falou nada. Vamos lá. Então, uma vez que eu elevei isso daqui ao quadrado, eu isolei errado ali, né? Então, a velocidade da bala inicial ao quadrado é igual, passa tudo para o outro lado. 2gh, que multiplica mzinho mais mzão sobre mzinho ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz, a velocidade da bala é igual, raiz do quadrado vai embora, então é mzinho mais mzão sobre mzão, vezes raiz de 2g
H. Ufa! Agora sim. Quem é a velocidade da bala? Vamos fazer aqui em cima. A velocidade da bala é a massa da bala, que é 9,5 gramas, então é 9,5 vezes 10 a menos 3, mais massa do bloco de madeira, que era 5,4? 5,4 quilogramas. Dividido pela massa da bala, 9,5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso vezes a raiz de 2 vezes 9,8 vezes a altura, que foi 6,5 centímetros. Sim, não, 0,3. Então, dentro do parênteses aqui, eu tenho 6,3 vezes 2 vezes 9,8, tirando a raiz com dois algarismos significativos. Então, só esse cara aqui, com raiz e tudo, tem que valer 11, alguma coisa, mas só dois algarismos significativos são válidos. Agora, o lado de cá é mais interessante do ponto de vista de algarismos significativos. Porque quando eu somo 5 com 10 a menos 3, se eu escrever isso daqui na mesma potência de 10, fica assim. É como se eu estivesse somando. Deixa eu ver como que eu consigo escrever isso daqui sem estragar o número de algarismos significativos. Eu estou somando 5,4 mais 0,0095. Pronto. É isso que eu estou somando em quilogramas. Olha o que acontece. 5 é essa casa aqui. O 5 está somando com esse 0. O 4 está somando com esse. Olha onde o 95 está somando. Em lugar nenhum. Não está somando em nenhum. Porque esse cara tem uma casa decimal. E esse aqui, para estar na mesma base, esse daqui tem 4. Então o resultado só pode ter uma. Portanto, o resultado continua sendo 5,4. Perceberam? Isso chama soma insignificante. Então a soma desses dois aqui é só 5,4. Assim eu só tenho que fazer a divisão desse por esse. Eu só tenho que fazer vezes o 11,11 aqui, vezes 5,4 dividido por 9,5 vezes 10 a menos 3. E aí, com dois algarismos significativos, a velocidade da bala é igual a 6,3 vezes 10 a terceira metros por segundo. Ou se você quiser fazer isso aqui vezes 3,6 de novo, isso daqui é igual a 23 mil quilômetros por hora. Muito bem. Exemplo 8. Acabando. Rumo ao final. Nós já estamos com quase 1 hora de vídeo de novo. Então, na figura, o bloco 1 se aproxima de dois blocos estacionários a uma velocidade V1i de 10 metros por segundo. Então, esse é o bloco 1, indo para a direita, na direção de x. Ele colide com o bloco 2, de massa m2, que, por sua vez, colide com o bloco 3, de massa m3. M2 ele não quis falar, mas M3 é 6 kg. Foi o que ele falou aqui no fim. Depois da segunda colisão, o bloco 2 fica novamente estacionário e o bloco 3 adquire uma velocidade final, V3F, de 5 metros por segundo. Suponha que todas as colisões são elásticas. Qual a massa dos blocos 1 e 2? E qual é a velocidade final do bloco 1? Então eu tenho uma dupla colisão. Uma primeira colisão desse com esse, e aí o bloco 1 acontece alguma coisa com ele e o bloco 2 também. Depois o bloco 2 colide com o bloco 3. No final de tudo, o bloco 2 termina parado. Se ele terminou parado, quer dizer que ele transferiu todo o momento que ele ganhou da primeira colisão para a segunda. Isso é uma informação importante. Então, a primeira, assim, a gente pode pensar
direto, a princípio, a gente poderia pensar como a colisão é elástica, nenhuma energia foi perdida, a princípio a gente poderia fazer direto a colisão daqui para cá, como se o bloco 2 não existisse. Porque ele, no final, não ficou momento nenhum com ele, nem energia. Portanto, é como se eu tivesse feito uma colisão do bloco 1 com o bloco 3. Só que eu posso fazer isso para responder, por exemplo, quem é a velocidade final do bloco 1. Direto aqui eu posso fazer isso. Porque eu tenho a velocidade final do bloco 3, tem a massa do bloco 3 e tem a velocidade inicial do bloco 1. Mas eu não tenho a massa do bloco 1. Então, se eu tivesse a massa do bloco 1, eu podia pular o 2 completamente para responder esse segundo item. Para responder a massa do bloco 2 não tem jeito, eu preciso pensar nele. Mas infelizmente eu não tenho a massa do bloco 1. Então eu sou obrigado a fazer em duas etapas. Esse colidindo com esse colidindo com esse. E aí nós vamos dividir o problema em 3 tempos. Ao invés de antes e depois, que é o que eu sempre divido, vamos dividir em 3 estados. Pode ser assim? Vamos dividir em A, B e C. Isso não são corpos, são estados. Então, A é antes de qualquer colisão acontecer, B é quando a primeira colisão já aconteceu e C depois que a segunda colisão aconteceu. Então a gente faz conservação do momento daqui para cá, momento e energia, e depois conservação de momento e energia daqui para cá. Então vamos lá, entre A e B, o que eu tenho? Eu tenho que o momento total em A tem que ser igual ao momento total em B, e como a colisão é elástica, eu tenho que a energia cinética de A tem que ser igual à energia cinética de B. É tudo unidimensional, então eu não preciso de vetor nenhum. E aí eu vou escrever assim. Sobre o momento e sobre a energia. Sobre o momento. Massa. Então, primeiro, momento de A, né? Essa colisão acontece aqui. Massa do bloco 1 vezes velocidade do bloco 1 no estado A, porque é antes da colisão, mais massa do bloco 2 vezes a velocidade do bloco 2 no estado A. Isso tem que ser igual a massa do bloco 1 vezes a velocidade do bloco 1 no estado B, que é após a colisão. Falei B, mas escrevi A. Então, 1B, mais a massa do bloco 2 vezes a velocidade do bloco 2 no estado B. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a energia. M1, V1A ao quadrado sobre 2, mais M2, V2A ao quadrado sobre 2. São a mesma coisa, só o V que vai ao quadrado e aparece o sobre 2. M1, V1B ao quadrado sobre 2, mais M2, V2B ao quadrado sobre 2. Vou multiplicar todo mundo por 2 e, na verdade, isso sempre acontece e a equação vai ficar mais simples. Vai ficar uma equação que quem fizer bastante exercício do livro vai ver bastante ela, que é a mesma equação do momento, só que com a velocidade ao quadrado, por causa da energia. Então, isso aqui é igual a M1, V1B quadrado, mais M2, V2B quadrado. Ok. Qual é a ideia? A ideia é que eu sei a velocidade inicial do corpo A. E eu sei que do corpo 1. Eu sei essa velocidade me foi dada. Então, a velocidade de 1 antes da colisão foi dada no enunciado como sendo V1I. Então, eu sei quem ela é. Está o valor ali. 10 metros por segundo. Aí,
O que eu sei também? Que no estado A, antes da primeira colisão, o corpo A está em repouso. Portanto, essa velocidade aqui é zero. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Assim, eu consigo relacionar e resolver. Do lado de cá, a princípio, eu tenho tudo. Eu tenho a massa, eu não tenho, não foi dada, mas eu tenho as velocidades, eu tenho as massas. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, ao invés de fazer para baixo, na verdade aqui zerou também. Eu vou fazer para frente e vocês já vão entender por quê. Eu vou fazer aqui embaixo e depois as outras duas colisões. Então, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho M1, essa velocidade de 1 antes da primeira colisão. O problema chama de V1i, então eu já vou substituir ali. Do outro lado, isso aqui é igual a M1, que eu não sei quem é, na verdade é meu objetivo descobrir, mais V1b, mais M2, V2b. E aqui embaixo, eu tenho M1, V1i, que é o V1a, né? Mesma coisa, ao quadrado, que é igual a M1, V1b ao quadrado, mais M2, V2b ao quadrado. Repare como essas equações são quase iguais, exceto pelo quadrado das velocidades. Ok. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para outra colisão, para o outro estado do sistema. Então, agora eu sei que o momento de P tem que ser igual ao momento total de C e que a energia cinética em B, no estado B, tem que ser igual à energia cinética no estado C. Tudo total, tudo somado. Mesma coisa, vamos fazer aqui primeiro a do momento. Eu tenho que M corpo 2. Quem colidiu aqui? Colidiu o corpo 2 com o corpo 3 nesse daqui, né? Aqui colidiu 1 com 2, agora colidiu 2 com 3. Então, M2 V2B, V2 no estado B, mais M3 V3 no estado B, tem que ser igual a M2 V2 no estado C, após essa colisão, mais M3 V3 no estado C. Agora eu vou fazer para energia, mas eu sou esperto. Eu já vou fazer isso daqui vezes 2, para não ter que escrever esse meio. Já vou chegar direto nessa equação aqui. Vai ficar assim. M2 conservou energia cinética junto com M3 no estado B, antes da colisão, energia cinética, mais M2 também conservou a sua energia cinética no estado C após, então, a colisão, junto com M3. M3, V3, C quadrado. Olha, tudo isso, esse aqui é energia cinética multiplicado por 2. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que depois dessa colisão acontece alguma coisa com o bloco 2. Ele volta a ficar em repouso. Então, após a colisão, ele volta a ficar em repouso. Ele estava em repouso antes da primeira colisão e ele volta a ficar em repouso após a primeira colisão. Então, se eu passar essas equações para frente aqui, agora que eu eliminei, quem que ele é? Fica assim. Começando daqui. Fica M2 V2B mais M3 V3B. Isso aqui é igual a M3 V3C. E, aliás, eu acabei de pensar. Tem mais uma coisa para ser feita aqui, mas eu vou terminar de copiar. M2 V2B quadrado mais
M3. Opa, é 3, não é B. A diferença entre o 3 e o B é só um risquinho. Não apagar, não? Isso. Mais um. Aí. Mais M3 V3B ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a M3 V3C ao quadrado. Falei que tinha mais uma coisa para fazer, é porque eu lembrei. Vamos voltar aqui. O corpo 3 está em repouso antes da colisão, não está não? Vamos ver. Colide com o bloco 2 e colide com o bloco 3. O bloco 3, no começo os dois, nenhum dos dois estão se movendo, tá vendo? Nem o 2, nem o 3. Então, nessa segunda colisão aqui, V3 antes da colisão também é 0. E se é 0, eu consigo relacionar isso daqui, ó. Eu sei a velocidade. Vamos ver quais são meus dados. Eu sei a velocidade do bloco 3 final. Então, eu sei que ela é 5 metros por segundo. E eu sei a massa dele. Então, mv final é 6 vezes 5. Eu tenho tudo desse cara no final. Portanto, eu consigo tirar tudo do primeiro. Como eu falei para vocês, olha o que acontece nessa equação. Quem que ficou? É como se eu tivesse do lado de cá Não, tá certo. Esse aqui ficou parado depois da colisão. Isso. Então, beleza. Voltando. Só que eu tenho que fazer é que o bloco 3, antes da colisão, estava parado também. Então, continua aqui. Eu ia falar uma coisa aqui e spoiler ao final. Então, fica M2 V2B, que é igual a M3 V3C. E M3 V3C ele já chamou de V3 final. Então, já estou substituindo o nome que ele deu aqui. E aqui embaixo, nós temos M2 V2B antes da colisão. E isso daqui é igual a M. Cadê você? M3 V3F ao quadrado. Olha só. Quem que eu tenho aqui? M2V2B. Quem que eu tenho aqui? M2V2B. Se eu pegar esse aqui e substituir aqui, vai trocar M2V2B para M3V3 final. Percebeu? E aí, eu praticamente tenho só o bloco 1 e o bloco 3. Eu eliminei o bloco 2. Se eu eliminar o bloco 2 e eu fizer isso na equação de baixo, eu volto a ficar com duas equações e duas incógnitas, mas não nas velocidades, na massa. Eu tenho a massa desconhecida e a velocidade desconhecida do bloco 1 após a colisão. Olha que coisa. Vamos tentar. Então, o que eu vou fazer agora? Falei que ia ser grande. Isso aqui é complexo. Problemas de colisão sempre são mais complicados do que eles parecem. Sempre são, em termos de álgebra, né? algebraicamente, qual que é o certo falar? Complexos. Ok, então o que eu vou fazer aqui em cima? Eu tenho massa 1, V1 inicial. Isso aqui é igual a massa 1, V1 após a colisão, e como ele não colide com mais ninguém, isso aqui é V1 final. É uma das minhas incógnitas, é uma das coisas que eu quero saber do problema. Mais M2V2B, só que eu sei desse daqui, que M2V2B, vou colocar aqui na caneta do unicórnio, é M3V3F, que são duas coisas que eu tenho. Eu tenho isso, tenho esse par, eu tenho essa velocidade e eu não sei M1 e V1F.
São duas perguntas do problema. Agora, eu volto aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Copiando. Primeiro copiando. M1 V1i quadrado. Isso daqui é igual a M1 V1b ao quadrado mais M2 V2b quadrado. M2 V2b quadrado é a mesma coisa que ali em cima. É igual a M3, ó, deu problema na coisa, M3V3F ao quadrado. Ok, mesma coisa aqui, o V1b aqui embaixo, é na verdade o V1, é o V1 final. Isso. Então vamos lá. Como que a gente resolve isso? Eu tenho que isolar um e substituir no outro. Eu posso isolar, por exemplo, aqui, se eu dividir todo mundo por M1 e isolar V1 final e substituir aqui, aí eu fico com coisas que só tem M1 e deve dar certo. Embora vai ficar bem grande ainda. Então, o que eu tiro daqui? Eu vou isolar M1, V1 final. Passando tudo para o outro lado, fica M1, V1 inicial, que foi dado, menos M3, V3 final. Pega isso, nós vamos trazer aqui para baixo. Vou mudar de cor mais uma vez para mostrar que a conta está evoluindo. Então, o que vai acontecer aqui? Pega esse cara aqui, que a princípio não tem muito o que fazer, M1 V1i ao quadrado. Agora eu vou substituir isso aqui. Eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado, então fica assim. O bom seria passar esse M1 dividindo, né? Vamos passar esse M1 dividindo, vem para cá assim. E sai daqui. Pronto, tô com preguiça de pegar. Vamos pegar a borracha, vai. Aí. Então o que eu tenho? Eu tenho M1 que multiplica V1 final ao quadrado. Então multiplica tudo isso daqui ao quadrado. M1, V1 inicial, menos M3, V3 final. Tudo isso dividido por M1. Mais M3, V3 final ao quadrado. Ok. Suspiros. Então, esse M1, isso aqui está ao quadrado. Esqueci de colocar. Então, M1 ao quadrado embaixo com M1 em cima vai ficar 1 sobre M1 embaixo aqui. E em cima sobrou o quadrado disso aqui, que eu tenho que abrir, porque na verdade eu quero M1. M1 é minha incógnita. A única coisa que sobrou para descobrir aqui é a massa 1, é uma das coisas que eu quero saber. Então ficou M1 ao quadrado, V1 inicial ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, V1 inicial, vezes o segundo, M3, V3 final. Vamos abrir espaço aqui. Mais, aqui era menos, né? Cuidado, aqui é menos. É uma hora ele percebe tudo que eu estou clicando e fazendo aqui. E aí? Foi. Menos. Menos
m3 ao quadrado, v3 final ao quadrado. Tudo isso mais m3 sem quadrado vezes v3 final ao quadrado. Caramba! Então, eu vou entrar com esse m1 dividindo todo mundo? Não, acho que não vale a pena. O que eu vou fazer é multiplicar todo mundo por m1, os dois lados. Todo mundo eu vou multiplicar por m1 para tirar esse cara daqui de baixo. E vai ficar assim, aqui em cima, ó, vai ficar m1 ao quadrado, nesse termo, que multiplica, eu vou fazer de outra cor para mostrar para vocês onde estão os m1s, que é quem eu quero. Isso daqui é igual, quando eu multipliquei por m1, sumiu isso aqui, aí ficou m1 ao quadrado de novo, desse termo, que multiplica de novo v1i ao quadrado, olha como esse termo é igual àquele, perfeito, menos 2 vezes m1, que multiplica m3, v1i, v3f, mais m3 quadrado, v3f ao quadrado, e aí não pode esquecer que eu multipliquei por m1, então isso daqui mais m1, m3, v3 final ao quadrado. Este termo é exatamente igual àquele, então eles dão as mãos e vão embora, porque eles estão de lados opostos do sinal de igual. E aí esse cara aqui tem M1, e esse aqui também tem M1, eu ponho em evidência, passando esse aqui para o lado de cá, fica assim. Fica positivo. 2 M1. Aliás, eu vou colocar... Bom, vamos fazer tudo, vai. 2 M1. Eu quero correr o risco de dificultar ainda mais do que está. Copiei esse termo inteiro para cá positivo. Aí menos, esse aqui vai passar para o lado de cá do igual também. Menos M1, M3, V3F ao quadrado. E igual ao que sobrou do outro lado, que é M3 ao quadrado, V3F ao quadrado. Isola M1, fica 2 M3 V1I V3F menos M3 V3F ao quadrado. Isso aqui é igual a M3 ao quadrado V3F ao quadrado. Tem V3F em todos os termos, tem M3 em todos os termos. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, eu acho que eu tenho que ir para cima, porque senão não vai caber. Eu vou colocar M3 e V3F em evidência aqui junto com M1, vai ficar assim, ó. M1 que multiplica M3, que multiplica V3F, e aí dentro do parênteses sobrou 2 V1 inicial menos V3 final. E do outro lado, M3 quadrado, V3 final ao quadrado. Então, esse M3 vai embora com esse quadrado, esse VF vai embora com esse quadrado, e, portanto, M1 é igual ao que está do lado direito, M3V3F, dividido por 2 vezes V1 inicial menos V3F. Ok. Dimensionalmente parece correto. Agora vamos substituir números. Está tão longe, tão longe. Vamos lá. Quem que é quem? A velocidade inicial do bloco 1 é 10 metros por segundo, a final do 3 é 5 e a massa do bloco 3 é 6 kg. Decorem aí. 10, 5 são as velocidades e 6 kg.
Então, 6 quilogramas, 5 e 10, aqui, 2 vezes 10 menos 5. Então, aqui embaixo dá 20 menos 5, 15. Colocando tudo na calculadora. Nossa, eu não acredito. Vai dar 15 com 5, dá 6 sobre 3. Não precisa nem fazer na calculadora. Dá 2 quilogramas. Uau, é cansativo, gente. Não adianta, não tem como mentir para vocês e falar que não é. É muito cansativo. Mas dá para ver que deu certo. Por quanto que o número deu bonitinho, provavelmente deu certo. A dimensão também bate e tudo mais. Ok, agora eu quero a massa 2. Porque as perguntas são: quem é a velocidade final do bloco 1 e quem são as massas do bloco 1 e do bloco 2. Então aqui no fim, isso aqui foi um sistema, né? E eu consegui, se você lembrar aqui atrás, eu isolei a velocidade final do bloco 1 para poder resolver a massa. Agora eu posso pegar isso e voltar aqui, ó. Então pega essa equação para o bloco, para a velocidade final do bloco 1, e nós podemos tirar uma cópia dela e trazê-la para cá. Então agora com essa equação aqui, o que eu tenho? Vou substituir todo mundo. Eu posso escrever isso aqui, na verdade, melhor. Se eu separar em duas frações, fica M1V1 sobre M1, cancela os dois. Isso aqui dá só V1 inicial, menos M3 M1 sobre V3F. Então, a velocidade 1 final é igual à velocidade 1 inicial menos M3 sobre M1 vezes V3F. A velocidade 1, está tudo aqui em cima, né? A velocidade 1 inicial é 10 metros por segundo. A razão entre as massas é 6 kg dividido por 2 kg, que a gente acabou de calcular. E essa velocidade final, 5. Então, 6 sobre 2, 3. 3 vezes 5, 15. Portanto, 10 menos 15, a velocidade 1 final é igual a menos 10 menos 15 é menos 5,0 metros por segundo. Então ele volta, ele termina indo para a esquerda. É isso que esse sinal representa. E agora que eu tenho essas duas coisas, eu posso voltar aqui atrás, neste pedaço aqui, e descobrir quem é a massa 2. Então, para isso, na verdade, eu tenho que encontrar uma equação onde essas coisas estejam separadas. Deixa eu ver aqui na nossa lista gigante de equações. Aqui eu tenho a massa 2 junto com o V2B. Aqui eu tenho a massa 2 com V2B também. Eu consigo tirar esse produto aqui, eu já sabia. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Isso aqui veio da segunda etapa da colisão. Esse aqui veio da primeira, tá vendo? Então eu posso pegar esse aqui, do jeito que eu substituí para eliminar, agora eu posso substituir para manter. Né? Eu peguei M2V2B e substituí aqui, ó. E isso eliminou a massa 2 e a velocidade 2, depois da primeira colisão. Mas agora eu quero a massa 2. Então eu só teria que substituir um deles. Eu posso... Isso é só um pensamento. Mas eu posso, por exemplo, se eu isolar aqui, substituir aqui, aqui faltou um quadrado, né? Aqui faltou um quadrado. Senão isso aqui é um absurdo. Mas olha só o que acontece daqui, ó. Só desse bloquinho. Vamos ver se dava certo. Às vezes eu nem preciso voltar o sistema inteiro. Vamos ver o que acontece nesse bloco aqui. Pega na equação de cima,
Isola quem é. Então, dessa equação aqui, ó, eu tenho que V2B é igual a M3 dividido por M2, que é quem eu quero saber, na verdade, vezes V3 final. Pega isso e substitui nessa. Então, fica M2, que multiplica V2B ao quadrado. Então, multiplica tudo isso daqui. Ah, vai dar certo, hein? Tudo isso aqui ao quadrado. M3, V3F sobre M2. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a M3, V3F ao quadrado. Então, para isso, a hora que eu elevo ao quadrado, vai ficar... Acho que ficou apertado aqui, mas tudo bem. Vai ficar M2 vezes M3 ao quadrado vezes V3F ao quadrado dividido por M2 ao quadrado. E do lado de cá, M3 V3F ao quadrado. V3F ao quadrado vai embora nos dois. Aqui eu tenho M2 quadrado, o quadrado vai embora com M2 aqui em cima. E esse quadrado vai embora com esse M3 aqui em cima. O que sobrou aqui? Sobrou que M3 sobre M2, que é o que está do lado de cá, tem que ser igual, do lado de lá não sobrou nada, 1. Portanto, M2 é igual a M3, que era 6 kg. Então, a massa do bloco 2 tem que ser igual à massa do bloco 3. Pronto! Então, aqui as respostas. M2 igual a M3, que é 6 kg. M1 igual a 2 kg e a velocidade 1 final menos 5, porque é para trás. Uau! Espero que o último seja mais simples do que isso. Empuxo, a aceleração de um foguete. Equação do foguete. Vamos lá. Em todos os exemplos, vamos ampliar um pouquinho. Muito pequena. Em todos os exemplos anteriores deste capítulo, a massa do sistema investigado era constante. Agora vamos analisar um sistema, que é um foguete, cuja massa diminui com o tempo. Um foguete cuja massa inicial MI é 850 kg e consome combustível a uma taxa R de 2,3 kg por segundo. E a velocidade relativa dos gases expelidos em relação ao motor do foguete é de 2.800 metros por segundo. E tem qual é o empuxo que o foguete está sentindo e item B. Item B, qual é a aceleração inicial do foguete? Bom, a equação do foguete eu vou deixar que vocês vão no capítulo para ver. Mas a ideia é que quando a massa varia, a segunda lei de Newton, ela é feita de força é igual à variação do momento com relação ao tempo. E momento é massa vezes velocidade. Como o foguete perde velocidade, perde massa porque ele ejeta combustível para trás, essa derivada aqui é a derivada do produto. Então, como é que faz isso daqui? É a derivada da massa com relação ao tempo, vezes a velocidade do foguete a todo instante, mais a massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a aceleração. Do lado de cá, isso aqui é a força resultante. Quando não tem nenhuma força resultante, o foguete está flutuando no espaço, então tudo isso aqui é igual a zero. E aí eu tenho que massa vezes aceleração, que é o lado de cá, é igual, passo aqui para o lado de lá, é igual a dm dt vezes, menos, né?
menos dm dt vezes a velocidade. Isso aqui está me dizendo o seguinte, a aceleração, melhor, massa vezes aceleração, isso aqui tem unidade de força. Não existe uma força empurrando o foguete a todo instante. Essa força que empurra o foguete a todo instante, ela é gerada pela perda de massa. Então, repare que essa derivada aqui sempre vai ser negativa, porque a perda de massa do foguete, se ele está ejetando combustível, né, uma perda, essa derivada é negativa. Menos com menos vai dar mais. E isso vai gerar uma aceleração na mesma direção que a velocidade. E a gente consegue transformar essa equação numa forma mais útil, uma forma com médias. E nós chamamos essa força interna, essa coisa que tem unidade de força, mas não é bem uma força, não é bem uma força, isso é unidade de força. Nós chamamos isso daqui, o módulo disso aqui, de empuxo. E por algum motivo ele usa a letra T no Halliday, para não usar E de energia, né? E o empuxo, então, ele tem a ver com a taxa de perda de combustível com relação ao tempo. Então isso daqui vira um ΔM, ΔT em módulo, porque eu já sei que isso aqui vai ser negativo, e do lado de cá eu tenho já um menos, menos com menos dá mais, vezes a velocidade relativa, a velocidade de exaustão do combustível para trás. Porque no fundo é isso. No fundo, eu estou fazendo, a todo instante eu estou mexendo na velocidade, a mesma velocidade que o meu combustível vai para trás, o foguete vai para frente, mas ponderado pela massa de cada um. Então isso aqui é a velocidade relativa. A transição daqui para cá está no capítulo do livro. E isso aqui recebe um nome, R, a taxa de queima de combustível, a taxa de uso do combustível. É massa por tempo. Portanto, isso aqui é R vezes a velocidade relativa. Quem é R? Ele deu. Ele é 2,3 kg por segundo. E a velocidade relativa também foi dada, 2.800 metros por segundo. Portanto, o empuxo em newtons que está sendo feito aqui é 2,3 kg por segundo vezes 2.800 metros por segundo. Isso daqui dá 6,4 vezes 10 a terceira newtons. Ou, se você preferir, o empuxo é 6,4 kilonewtons. Isso foi o item A. O item B, qual é a aceleração inicial do foguete? Bom, aí a gente volta aqui, né? Quem é a aceleração inicial? Aceleração escalar? Ela é o empuxo dividido pela massa. Portanto, eu tenho que dividir pela massa inicial do foguete, que também foi dada. Aceleração inicial, massa inicial. Então é 6.400, que se eu pegar da calculadora, é isso daqui. Tinha um 4 que eu já tinha arredondado. E dividir por 850 quilogramas, eu tenho, isso aqui é uma vírgula, tá? Então é 6.000 dividido por 850, eu tenho com dois algarismos 7,6 metros por segundo ao quadrado. É isso. Assim nós encerramos mais um capítulo. Eu acho que está tudo certo, espero que sim. E vejo vocês no próximo. Até o capítulo 10. Tchau.